Graças a Deus. Mais uma vez, vamos aqui aprender a palavra de Deus. Eu creio que Deus vai abençoar cada um de nós. Essa é uma palavra que todos nós devemos, para não deixar o alimento espiritual, o pão que desceu do céu, em vão, mas sim para que nós sejamos edificados pela palavra. Amém? Eu gostaria aqui de estudar a palavra de Deus, a Escritura Santa, em Mateus capítulo 26, versículo 36, que diz assim, Jesus em Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-se adormecido e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pudesse passar de mim, sem eu o beber, faça a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai. E eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Essa é uma palavra maravilhosa, muito conhecida, mas que tem um sentido, muito forte, para aqueles que sabe que aqui está falando, na verdade, sobre praticamente o sofrimento de Jesus Cristo em Getsemane. Vou começar aqui. Aqui está falando aqui no versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Este é o lugar onde que Jesus ele foi àquele lugar para orar e onde que ele sentiu as agonias, o sofrimento. E como diz o Getsemane, na verdade, ele é chamado de prensa de azeite, ou lagar de azeite. Por quê? Para que o Espírito Santo viesse sobre ele, fluir sobre a sua vida. Amém? E então Jesus Cristo, antes de tudo isso aí, ele chegou a participar da última ceia com os discípulos, e houve outras recomendações também, referente também à sua morte. Mas quando chegou nesse lugar aqui, foi um momento, muito angustiado, tá? Então, olha só o que ele disse aqui no versículo: assentai-vos aqui. Ele pediu aos discípulos que assentassem naquele lugar, ali ficar ali próximo, enquanto vou além orar. Olha só a situação. Além de Jesus Cristo, sabendo que estava chegando o seu tempo, na verdade também ele não deixou de orar.
Por isso que é importante nós orarmos, mesmo nos momentos, né, de aflições, de angústias, né, nos momentos tantos fáceis e tantos bons, né? Nós sabemos que lá em Mateus capítulo 18, versículo 1, Jesus Cristo disse assim, a parábola do dever de orar e nunca desfalecer. Isso aí foi uma palavra que Deus deixou para todos nós, para não deixar de orar. Até o apóstolo Paulo também ele citou lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Que a gente temos que orar sem cessar. Enfim, tá? Então, não, na verdade, não há desculpa de nós, né, deixarmos de orar, né? Sabendo que pelo o Espírito, né, que saiu pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo apóstolo Paulo, todos os ensinamentos incentivando a oração, nós temos que orar. Mas qual momento que você tem que orar? Né? Todos os momentos, né, que você sentir que Deus tocar no seu coração, ore. Né? O povo não fala assim, quanto mais orar, mais poder? E é verdade, né? Porque nós sabemos que a oração, né, ela tem poder. Ela tem poder. Eu vou até pegar aqui um versículo, aqui na primeira epístola. Deixa eu ver se é na primeira epístola ou na terceira epístola. Vamos aqui na primeira, não sei, a primeira epístola ou é. Espera só um pouquinho. Aqui na primeira epístola, capítulo 5. Olha só que interessante que o apóstolo João disse sobre a oração. Ele disse assim, ó. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, ó. E esta é a confiança que temos nele, em quem? Em Jesus Cristo, tá? Que se pedirmos alguma coisa, isso aí é em forma de falar com Deus, em forma de oração, tá? Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha só que interessante, né? Às vezes as pessoas eles acham que estão orando, mas acham também que Deus talvez não está ouvindo, só porque está passando, né, por essa aflição de todos os dias, né? Acontece essas coisas, mas acha que Deus não ouve, mas é mentira, tá? Ó, e sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, tá? Aí, então, olha só, né? Sabemos que alcançamos. Agora, como assim sabemos que alcançamos, né? Pela fé, tá? Se eu for aqui, eu vou aqui na primeira epístola também de João, capítulo aqui nos vamos aqui no 5 versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Primeiro de todos, aquele que nasce, que aceitou Jesus Cristo como Salvador, depois nasceu da água e do Espírito, foi, né, regenerado, vamos dizer assim, foi transformado, se entregou à vida, deixou o velho homem, né, e deixou a graça de Deus entrar na sua vida. Olha que ele fala aqui, ó, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é essa vitória? A nossa fé. Amém? Então, a oração, ela tem que ter a fé, né? Por isso que fala lá que a,
a obra, né, no caso, sem fé é morta, né? Então nós temos que crer, né, no nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Amém? Eu vou voltar aqui. Então Jesus Cristo, ele ele mesmo foi orar. Aí no versículo 37 diz assim, ó: "E levando consigo Pedro e os dois filhos, né, de Zebedeu", no caso aqui Tiago e João, tá? Tiago e João. "Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito", né? Está falando aqui, né, que eles começou a entristecer e angustiar-se muito. Então, Jesus, né, no caso, né, desculpa. Então, aqui no 38 fala assim, ó: "Ele disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte." Olha só o que Jesus Cristo sentiu na pele, né? O sofrimento, né? Porque ele sabia, né, que estava próximo a acontecer, né? Lá na frente também ele até depois ele fala com o pai depois, mais à frente. Então, nós sabemos que Jesus Cristo, né, o Verbo que se tornou carne, ele veio nessa terra. Ele veio nessa terra, mas como homem, tá? Como homem, né? As mesmas dores que nós estamos sentindo, ele sentiu também. E é por isso que na verdade ele passou por essa dor muito forte, né? Mas por quê? Né? Para cumprir o que o Pai Celestial, né, enviou, ordenou, né? Mas como assim no caso? Ó, aqui no caso, ele, na verdade, aqui no versículo 36, além de falar, a alma está cheia de tristeza até a morte. Aí ficai aqui e velai por mim, né? Que ele está dizendo aqui no além de tudo, ele pediu ainda para que é velar? E no caso, é orai também, né? Orai sabendo. Eles estavam passando por aquele momento, né? Mas houve aqui uma falha aqui, né? Uma falha aqui nos discípulos, né? Mesmo ele necessitando que estivesse atentos, tá? Mesmo se estivesse atentos. Agora, aqui no. Vamos continuar aqui no 30, no 39. Aí vem aqui, ó. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Aí agora que ele vem falar com o pai, ó: "Meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres." Olha só, a obediência total. Tudo que ele foi feito, ele foi enviado pelo Pai. Até mesmo nós também, né? Nós também, né? O Pai, né? Que enviou a nós, a Ele, entendeu? Então Deus sabe de todas as coisas, das pessoas, conhece cada um, tá? Aqui está falando que, aqui no 39, que no caso aqui, que nem ele falou aqui, ó, esse cálice se refere-se à morte na cruz. Tem até uma pergunta, né, se eu for quer ver, eu vou lá no livro de Mateus 20. Olha só o que a mãe dos Zebedeus falou. Mateus 20, eu vou aqui atrás, né, confundindo, né, referente sobre o cálice. Olha só aqui, ó, Mateus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho.
Olha só, vamos lá aqui em Mateus 20, versículo. Vamos lá, Mateus 20, versículo 20, tá? Vamos lá, Mateus 20, versículo 20. Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Olha só o que ela pediu. E ele, no versículo 21, e ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Ela não entendia, na verdade, né, assim como muitos também, né, acha que para você chegar à vida eterna, né, acha que é fácil, mas não é fácil, né? A gente tem que Jesus Cristo falou lá em Mateus 16, 24, diz assim: Se alguém seguir após a mim, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz sobre si e siga-me. Né? Então, muitas coisas nós temos que renunciar, né, para chegar a Deus, para receber a vida eterna. Né? E muitas questões, né, até aquele jovem rico também, né, que ele até perguntou o que hei de fazer para entrar no reino do céu. Então, muitas coisas, né, e ele não entendia, ele conhecia até os mandamentos, né, mas quando Jesus Cristo tocou lá no item no íntimo, né, no íntimo do seu coração, referente às riquezas, ele se entristeceu, né, e saiu. E Jesus Cristo também entristeceu, né, porque, né, praticamente, né, era um jovem, né, Deus até chegou até Jesus amou até ele, né, quando ele começou bem falando dos mandamentos, seguiu os mandamentos, mas quando tocou na riqueza dele, ele entristeceu, né? Então, né, é muito difícil, né, os ricos entrar no reino do céu, né? Tem Jesus que citou sobre isso aí, né? Mas aqueles que são apegados, né, verdadeiramente no dinheiro, né, acima de Deus, tá? Aí aqui, ó, então aqui a mãe de Zebedeu, aqui ele diz aqui, ó, ele falou assim, ó, a Jesus, né? Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizendo-lhe: Podemos. Aí no versículo 23, Mateus 20, 23, aqui ó, e diz-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aquele para quem meu Pai o tem preparado. Amém? Então aqui dá para entender, que ele estava falando isso aqui, na verdade, sobre seu cálice, referente à morte, né, na cruz do Calvário. Tá? Então eles não entenderam o que se referia nessa época, né? Eles não estavam entendendo ainda. É por isso que quando nós participamos da ceia, né, participamos do sangue, né, do Cristo, né? O cálice que representa o sangue do Cristo que foi derramado, tá? Que foi derramado sobre nós. Amém? E o caso lá do pão, que representa, simboliza o corpo, né, de Cristo. Muitas pessoas hoje também, dentro da casa de Deus, ou até mesmo fora da casa de Deus, às vezes não entende ainda o que significa a ceia, também não entende também o que aconteceu, assim, o que representou também, né, a cruz, a morte de Jesus Cristo na cruz. Amém? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma continuada aqui, dar uma olhada aqui no versículo. Então, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, né? Aqui ele reverenciou o pai, mais uma vez, né? E ele também cumpriu, né, o seu dever,
né, de aceitar, mesmo que ele também sofreu, que ele também sentiu dores também no seu corpo, né, mas ia ter de acontecer isso mesmo, tá? Por que que ia ter que acontecer isso? Se eu for lá, quer ver, ó, se a gente for, ele repete aqui, na verdade ele repete, né, ele repete quase de novo aqui no versículo 42, mas vou fazer o seguinte, vamos aqui no versículo 40, tá? Ó, depois eu volto de novo nesses versículos. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Então, esse adormecido, literalmente, eles dormiram verdadeiramente, né? Mas só pelo lado, né, espiritual, foi um lado, o sentido espiritual, na verdade, também se dormir. É assim como hoje também muitas pessoas estão dormindo hoje espiritualmente. É por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, ele falou assim: Desperta tu que dorme e levante dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Então, são pessoas, na verdade, que estão dormindo hoje, espiritualmente, né? Porque muitas pessoas hoje estão preocupadas mais com as coisas terrenas, deixando as coisas celestiais. É por isso que Jesus Cristo falou lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar sua justiça, que ele diz lá, né? Buscar em primeiro lugar sua justiça e o reino de Deus, né? Que fala, e todas as vossas coisas serão acrescentadas. E muitas pessoas hoje eles estão buscando as coisas, né, que os seus desejos carnais nessa terra que oferecem. Aí lá em Mateus 6,19 diz assim: Não ajunteis os tesouros na terra, onde as traças e as ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam. Aí vem lá: Mas ajunteis os tesouros nos céus, aonde as traças e as ferrugem não consomem, e os ladrões não minam e não roubam. Aonde estiver o vosso tesouro, coração, né, no caso, aí, o vosso tesouro está o seu coração, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas desse mundo, né? Porque ela alimenta do lado carnal, né? E a preocupação mesmo do lado carnal é porque quando o nosso corpo, na verdade, aliás, né, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Jesus Cristo diz, a palavra diz assim, tá? Assim como está escrito, né? Sede santo, porque eu sou santo. Então, essa questão de ser santo é separação das coisas deste mundo. Nós temos que entender, tá? E muitas pessoas, às vezes, não querem santificar o corpo, nem a alma e nem o espírito. Então, nós temos que entender isto verdadeiramente, né? O que significa, né? O, essas coisas que estão acontecendo, né, os banquetes nessa terra, né, e tem muitos que estão apegados nessa terra, tá? Então aqui, ó, então esse dormir aqui, praticamente, não só literalmente, mas também no sentido espiritual também. Muitas pessoas nós vemos que estão dormindo, estão, né? Você chama, Deus está chamando, né? O que lá em Isaías fala, lá em Isaías 55, versículo 6? Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Né? Quantas pessoas que não estão buscando e quantas pessoas não estão invocando a Deus? Né? Quantas pessoas que estão desligadas nesse mundo? Tá? Até lá no Jesus Cristo tem uma passagem lá, os que queriam seguir a Jesus, tem um deles lá, né, que queria, ele falou assim, deixa eu enterrar meu pai, né, na verdade, queria enterrar o pai dele.
Aqui que ele falou: deixe os mortos que enterrem os seus mortos. Tá? Ele pediu para dar, né, ele deu, ele valorizou para que nós, no caso, aquela pessoa também, principalmente naquele momento, que ele ia anunciar o reino de Deus. Isso aí que era o objetivo. E até hoje também o objetivo é isso. A palavra estão soando esse mundo, em todos os lugares estão, né? Estão soando, né? Mas muitos estão rejeitando a palavra de Deus, tá? Então eu vou continuar aqui, tá? No versículo 40, para não ficar muito longo também, diz aqui, ó. Aí, ó, que ele falou aqui, ó. Então, nenhuma hora pudesse velar comigo, ou seja, vigiar, tá? Essa palavra vigiar é muito importante. Aí eu vou continuar aqui no versículo 41. Olha o que ele fala aqui, ó. Vigiai e orai. Ou seja, né? Primeiro, a gente podemos orar 48 horas, só que se eu não vigiar, eu posso abrir uma porta para que o inimigo venha atrapalhar a minha vida espiritual, tá? Vigiai e orai. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó, perseverai em oração, velando com ação de graça. Velando é como se fosse uma vela acesa, né? Você tem que estar atento, tá? E além de você orar tudo, você tem que agradecer ainda, né, pelo que Deus fez por você, tá? É por isso que nós temos que estar vigilante mesmo na oração, né? Às vezes a gente ora, e depois da nossa boca sai uma coisa desagradável a Deus. Nós não podemos deixar isso acontecer, tá? Nós temos que estar com a vida, né, em comunhão com Deus, né, com a vida no altar, né, mesmo que nós somos pecadores, mas só quanto mais nós vamos santificando o corpo, a alma e o espírito, Deus ele vai nos aperfeiçoando. Eu sei que muita coisa nós não alcançamos no sentido assim que nós somos carne ainda, só que Deus ele nos capacita com o Espírito Santo. Ele envia, né, também, ele dá, aliás, né, através do fruto do Espírito que entra em você, ele vai, o Espírito Santo também vai trabalhando dentro de você. Amém? Mas vamos lá. Aí aqui, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha só, é isso que eu estava falando, né? Muitas pessoas hoje estão, né, em casa, eles oram, depois, né, sai alguma coisa deturpada da sua boca, né? A nossa palavra, ela tem que ser temperada, como diz a Escritura. Tem que ser temperada. Eu não posso orar daqui a pouco, né, brigando, ofendendo ou saindo da minha boca coisas torpes, né, como se diz a Bíblia, né? Então eu estou contaminando a minha vida espiritual, né? Por isso que a Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ok? Ou fazer a vontade da carne, o que você achar melhor. Então a gente tem que vigiar muito, né? Às vezes, não é que a gente falamos assim, é o diabo, né? É o Satanás, tudo. Sim, eu sei que ele faz, né? Mas quando nós abrimos as brechas, é onde que ele entra. De repente você está com a vida até mesmo tranquila, mas quando vem uma perturbação, vem alguém, um exemplo, né? Alguém começa a perturbar a sua vida, quando você abre a boca para falar alguma coisa, mas uma coisa que desagrada, que é isso que é o desejo dele, que você sai coisas ruins da sua boca, né? Porque a nossa boca, vamos dizer assim, é a boca santa, né? Quando eu falo assim, boca santa, é aquilo que o Espírito Santo está falando por mim e por você, né? Quando aquilo é santo, tá? Então ele quer sujar a sua vida espiritual, até mesmo a palavra. Jesus Cristo falou assim, ó, pelas palavras serão justificadas e pelas suas palavras também serão condenadas. Amém? Então nós temos que ser vigilantes. Por quê? Aqui no 26, 41, olha o que falou aqui, ó. Na verdade,
O espírito está pronto. Ele está pronto, tá? O espírito, né? Você está falando com Deus, tá? Você está falando com Deus. O espírito de Deus fala com o espírito do homem, tá? Só que a carne, ela tem o desejo, né? Se você não quebrantar a carne, né? A vontade dela é de pecar, é de cair no pecado. Assim, né? Como muitas pessoas já caíram no pecado. Quantas pessoas você já viu que ministrava a palavra de Deus, louvava a palavra de Deus, tinha uma vida abençoada, só que não vigiou, né? Aí depois a carne, deixou a carne tomar conta. Quantas pessoas, né, que você já ouviu, né? E acontece até hoje. É por isso que nós temos que estar sempre vigiando. Aliás, né, aqui se eu for ali no, eu vou mostrar um outro porém, ali no em Marcos, vou lá em Marcos, tá? Marcos 13. Vou aqui no livro de Marcos, Mateus, Marcos 13. Olha aqui que fala aqui, ó. Olha o que Jesus Cristo falou aqui, ó. Olhai, além de, ó, olhai, vigiai e orai. Tem que, ó, olhai, tá? Além de você vigiar, tem que olhar ainda. Porque não sabeis quando chegará o tempo, tá? Mas que tempo? O tempo da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, além de nós vigiar e orar, a gente também tem que olhar também. Olhar em volta de você todos, né, os riscos, os perigos na sua vida, para que você não caia na cilada. Por isso que lá em Salmo 1 diz assim, ó, né, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se assenta não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o prazer e na lei do Senhor, né, medita de dia e de noite. Tá? Então, isso aí é uma chave muito poderosa, Salmo 1, né, para a gente não cair nos fermentos que está na nossa vida, todo esse perigo em volta, pessoas, né, ou até ser induzido, né, por alguma coisa, né, que nos leva a perder praticamente, quando Jesus Cristo voltar, nós ficarmos, né? Então, aqui, vou continuar aqui no versículo para terminar. Vamos ver se ser rápido aqui para me terminar. Deixa eu voltar aqui. Aí, Mateus. Deixa eu voltar aqui em Mateus 26. Mateus. Guarda só um pouquinho. Mateus. Pronto, já cheguei aqui. Mateus. Onde que eu parei? Voltar aqui mais um pouquinho, que a página saiu. No 42, né? E indo segunda vez, olha só, segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. Você viu? Ele aqui clamou de novo, né, devido à agonia, né? Na verdade, né, que seja a vontade do Pai. Às vezes tem coisa na nossa vida também, é assim também. Às vezes nós não aceitamos, vamos dizer assim, a morte, um exemplo. Ninguém aceita a morte, né? Às vezes uma pessoa está entre a vida e a morte, pode ser da nossa família, né? Ou, né, qualquer pessoa, e às vezes acaba morrendo, e nós começamos a lamentar, né? Murmurar por que aconteceu isso, né? Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, mesmo que nós não aceitamos, mas Deus sabe de todas as coisas. Agora, mas as pessoas perguntam, começam até mesmo julgar, essa pessoa não vai ser salva, não vai ser salva. Não, isso aí já não cabe a nós, né? Nós sabemos que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. É isso aí que nós temos que tomar cuidado de também não julgar, para não cair lá em Mateus 7, versículo 1, né? Não julgueis para não ser julgado, tá? Porque pela mesma medida vai ser medida, nós vamos ser medidos também. Vai haver uma balança. Então muitas pessoas começam a julgar, né? Cantora, desculpa, essas pessoas que louvam, né? Não vai. Eu já vi muitas essas coisas acontecer, né? Pessoas falando isso aí.
né? Pessoas que não vai ser salva, ou outro viu no inferno. Não, não é por aí. Não, quem vai julgar é o juiz. O juiz é Jesus. Agora ele é advogado. No dia do julgamento final, é Jesus que vai julgar. Amém? Então vamos lá, tá? Vamos vigiar também nisso aí. Vamos aqui agora, tá? Aqui no versículo 42, desculpa, no 43, e voltando, achou outra vez adormecido, olha só, adormecido de novo. Pedro, Tiago e João, adormecido, né? Porque os seus olhos estavam carregados, literalmente, tá? Só que mesmo assim, eu imagino assim, né? Imagina, né, você com uma pessoa, né, que está entre a vida e a morte, e ao mesmo, eu sei que também é lógico que eles trabalhavam muito, andavam muito, né, era o cansaço, o excesso, mas mesmo sabendo, porque aqui foi avisado também, se for ver aqui um pouquinho antes, ó, Pedro é avisado, ó. Então aqui no versículo 25, 31, ó, o que fala aqui, ó. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Amém? Depois que ele voltar. Amém? Então, houve um sobreaviso que o apóstolo Paulo, mas mesmo assim, ainda ele acabou dormindo, não vigiando. Tá? Então, é umas coisas assim, é lógico que o apóstolo, quem estava lá passou, né, por essa situação, mas para que estavam os três lá? Na verdade, para testemunhar, né, o sofrimento, a agonia de Jesus Cristo. Era por isso que Jesus Cristo levou eles, os três lá. Os outros discípulos também, mas esses aí foram os que estavam lá, tá? Então, esses aí foram para testemunhar a sua agonia, né? E logicamente, né, para que no futuro também eles viessem também ainda a ser fortalecidos no anúncio, né, nas boas novas do reino de Deus, tá bem? Então vou continuar aqui, ó, tá? Então ele falou assim, ó, porque os seus olhos estavam carregados. Agora aqui no versículo 44, e deixando de novo, foi orar pela terceira vez, olha só, dizendo as mesma palavra, tá? Isso aqui chama a atenção nossa também, né? Não pare de orar, não para no caminho, continua perseverando, que nem Jesus falou, o dever de orar é nunca desfalecer, porque quando Jesus voltar, ele vai levar o seu povo. O que o povo que é esse? Um povo especial, zeloso de boas obras, né? E vai arrebatar nós, a igreja, vai arrebatar aos céus, amém? Né? É lógico que quando tocar o alarido, as trombetas, né, como diz a Escritura, né, primeiros ressuscitados e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados aos ares celestiais. Amém? Então, nós temos que estar. Isso aqui são palavras, né? Por isso que o apóstolo Paulo falou assim lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com que? Com essas palavras. As palavras da Escritura que estão contidas sobre a volta, no caso, né, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou continuar aqui, ó. Então, o versículo 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe, ele falou assim agora dorme, né? E repousai. E eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, né? Na mão dos homens, né? Depois, né? Só que aqui no caso aqui Judas já não estava aqui, tá? Judas ele não estava aqui, né? Então depois os homens vieram, tal, e aconteceu. Tanto que venho conferindo também sobre a profecia de Jesus Cristo, aqui no livro de Isaías. Aguarda só um pouquinho para me finalizar, tá? Versículo 53. Olha o que fala assim, ó. Ó, olha o que fala aqui, ó. No versículo. Eu vou pegar no 3, tá? 55, 3.
Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem homens escondia o rosto. Era um desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha só que situação. Aí no versículo 4, Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aí no versículo 7, ó, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Olha só que Jesus Cristo, além de tudo, ele não abriu a sua boca, né? Ele sofreu quieto, né? E nós não reconhecemos ainda, muitas pessoas não reconhecem, né? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, né? Não é só o Jesus Cristo que o pessoal vê aí, né? De um filme, um teatro, não, né? Foi muito além do que aquilo, do que isso que as pessoas vê, né? O sofrimento mesmo, é, né, que levou chibatadas, né, espinho da coroa, né, na cabeça dele, né, tudo, né, o joelho também que praticamente bateram nele também, né, tudo, né, até jorrar água, enfim, né, no que sai sangue, né, que mais saiu água, mas enfim, né, e o sofrimento dele foi demais, né? E muitas pessoas não reconhecem. Só que lá em João 3,16, o que ele fala lá? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda há esperança. Ainda há esperança ainda de você olhar para Jesus Cristo, né? Que hoje ele está vivo, né? Ele está lá no trono ao lado do Pai. E ele vai vir para buscar a sua igreja. Creia nisso, não deixa, né, que o ser humano venha tomar sua mente, que os espíritos caídos também, né, venha tirar a coroa, tentar tirar a coroa sua, Satanás, né, para você perder a vida eterna. Não. Olha para Jesus Cristo, mas através da palavra, né, o Espírito Santo ele vai te conduzir e você vai ser, né, fazer parte da, na verdade, lá do banquete espiritual de Jesus Cristo que vai haver lá no céu. Amém? Que Deus abençoe cada um e continua meditando essa palavra. Que Deus abençoe. Amém?